Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tema de hoje é natureza primordial, sabedoria primordial e responsividade. Onde o Lama diz: a natureza primordial refere-se a esse lago, a essa condição incessantemente presente, dia e noite. Vamos relembrar aqui que semana passada, quando nós estudamos o primeiro tópico desse texto, nós vimos que o Lama comparou as nossas experiências a ondas que surgem sobre um lago. Então, é como se fosse assim, é como se o nosso espírito, a nossa essência, fosse um lago onde surgem as ondas que são as nossas experiências, é aquilo tudo que nós fazemos surgir com o poder criativo e luminoso da nossa mente. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, quando ele diz que a natureza primordial, ela refere-se a esse lago. Ou seja, a nossa natureza primordial é como se fosse, né, ou é comparável a um lago onde surgem as experiências. E isso é muito interessante da gente compreender, porque significa que quando as ondas das nossas experiências passam, porque a gente percebe que tudo aquilo que a gente experimenta no mundo passa, né? A gente vive períodos da vida que se encerram, né? A gente vive, às vezes, relações que também terminam, né? Enfim, a gente vive uma série de experiências que são passageiras, mas mesmo quando essas experiências passam, é como se as ondas se aquietassem, mas o lago permanece lá, ou seja, nosso espírito permanece ali, pronto a criar novas experiências, pronto a gerar novas ondas. E aí o Lama segue nos dizendo: o sonho da noite é uma onda também. Quando não entendemos isto, encontraremos as instruções sobre o sofrimento, que é descrito assim: o sofrimento surge pela ignorância, esta impossibilidade de compreender a natureza primordial. Também podemos descrevê-lo como uma fixação às coisas transitórias, como se cada uma delas fosse o centro de tudo. Então vejam, o que o Lama está nos dizendo aqui, continuando aí a usar a analogia do lago, é que ao nos apegarmos às nossas experiências, aos objetos que adquirimos, às relações que criamos, é como se a gente estivesse se apegando às ondas de um lago, o que é uma coisa insana, né? Porque a onda vai passar. O que a gente deveria fazer com as ondas é o quê? Surfar a onda, né? A gente aproveita a sua energia, né? Ou seja, a energia de todas as experiências, de todas as relações, de todas as coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, para surfarmos, né, na energia da nossa evolução, para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Porque se nós nos apegarmos às experiências em si, nós vamos sofrer, né? Por quê? Porque as experiências, quando terminam, né, se nós estivermos apegados a elas, né, nós teremos uma sensação intensa de perda, né, que nos causará aflição e sofrimento, né? E é por isso que o Lama segue aqui dizendo que também podemos descrever a ignorância como responsividade. É como se nem tivéssemos a fixação, apenas respondêssemos como uma criança que corre para lá, corre para cá, ela não tem a sensação de que há um problema ali, ela simplesmente responde. A pessoa não diz: eu tenho a fixação de responder às coisas. Nem a criança diz: eu tenho a fixação de obedecer. Ou seja, o Lama está aqui nos comparando a crianças espirituais que têm essa tendência de se apegar às ondas que surgem no lago da nossa vida, né? A gente, ao invés de, como dissemos há pouco, né, surfar a onda, a gente, ao se apegar a elas, é como se a gente se afundasse, né, no lago, né? Porque as ondas se dissolvem, né? E ao invés de nós aproveitarmos a sua energia, é como se nós fôssemos envolvidos por elas, né? E aí, ainda comparando a analogia do lago, engolíssemos água, né? Que esse engolir água seria a figura que representa, né, o próprio sofrimento, né? E que o Lama chama aqui de fixação, né? O que é a fixação? Por exemplo, eu estou ali num período da minha vida em que eu estou trabalhando em determinado lugar. Aí eu começo a me definir como, por exemplo, o professor de tal escola. E por algum motivo, né, em algum momento, nós sabemos, essa experiência vai se encerrar. Se eu estou apegado a ela, eu vou sofrer, né? Porque eu não vou perceber que o término daquela experiência
abre horizontes para que eu viva novas experiências. Né? Se eu estou apegado a ela, eu vou simplesmente dizer, mas meu Deus, eu gostava tanto daquela escola, né? Ali era tão bom, tive tantos alunos assim, né? Gostava tanto da direção e não sei o quê, e agora, de repente, não estou mais ali. De repente, aquela experiência se encerrou. Esse é o modo ignorante de refletirmos, como está dizendo o Lama aqui. Por quê? Porque é o modo do que ele está chamando aqui de fixação. Eu me fixei na experiência. Eu não consigo soltá-la. Até a nossa mensagem de hoje, do perdão, ele falava sobre o quê? A habilidade de soltar. Nós precisamos aprender a soltar. Né? Nós precisamos aprender a liberar as experiências, porque elas vêm para nos enriquecer, para que nós cresçamos interiormente. Mas elas também vão embora para que nós possamos abrir novos horizontes e seguirmos crescendo. Então, a fixação é sempre uma manifestação de ignorância espiritual. E aí o Lama segue dizendo, não tem nenhuma... a criança aqui, no caso, né, o ser espiritualmente ignorante, ele não tem nenhuma percepção desse fenômeno, da sua própria fixação. Ele simplesmente se move alegremente de modo natural. Assim é que se dá a responsividade. Assim é que se dá nossa fixação dentro da ignorância. Isso é a ignorância, esse movimento natural de responsividade. O que é a responsividade? Mais uma vez falando sobre a nossa mensagem de hoje, que era o perdão, remédio santo. Né? Então, se alguém me agride e eu automaticamente parto para responder com agressão, eu estou exatamente nessa energia da responsividade, ou seja, eu não estou conseguindo agir de forma criativa. A pessoa me abordou com ignorância e com brutalidade, e eu estou respondendo com ignorância e brutalidade da mesma forma, de forma automática. Isso é que é responsividade. Por isso que a responsabilidade, ela está diretamente ligada à questão da ignorância espiritual. Isso é ignorância espiritual. É aquela incapacidade de dar uma resposta criativa à situação. Quando Jesus, lá na cruz, como nós vimos na nossa mensagem de hoje, diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele deu uma resposta criativa. Não é isso? Por quê? Porque não é isso que se espera de um ser que está sendo crucificado, maltratado, humilhado, xingado, cuspido, que era o que aconteceu com Jesus. Não é isso que se espera dele. Né? Quando ele fala isso, ele dá uma resposta criativa que não só ajuda a ele mesmo a não se envolver com as confusões de seres ignorantes, como também exemplifica para aqueles que o acompanham, né, a possibilidade de dar uma resposta, como dizia o próprio Jesus, com a outra face, ou seja, as pessoas o abordaram com a face da ignorância, mas ele respondeu com a face da sabedoria. Né? As pessoas o abordaram com a face da ofensa, mas ele respondeu com a face da compaixão. E aí o Lama segue nos dizendo, porém, existe essa condição da presença, essa condição natural de liberdade, na qual, independente do que aconteça, percebemos que temos a liberdade de criar, de nos movimentar de modo não causal. Não precisamos responder de modo causal. Vejam, mais uma vez, vou voltar ao exemplo de Jesus. Jesus não respondeu de modo causal, porque se ele respondesse de modo causal, ele tinha ali uma razão, uma causa, para responder agressivamente àqueles que o crucificavam. Mas ele não fez isso. Ele se libertou dessa prisão da causalidade para dar uma resposta, como nós dissemos agora há pouco, criativa, né? Original, nova. E o Lama segue dizendo, essa condição começa com a experiência do lago e não com a experiência da onda. Não é uma experiência de oposição às ondas. É uma experiência de acolhimento das ondas e, ao mesmo tempo, de independência das ondas. Existe uma natureza nossa que não precisa responder às coisas. Ela se permite a ação não causal e lúcida. Essa noção é a essência da sabedoria primordial. Percebe? Agora o Lama introduziu um outro conceito, que é o conceito da sabedoria primordial, que, mais uma vez, foi expressa por Jesus no momento da sua crucificação. Né? Por quê? Porque ele respondeu de maneira lúcida. Quando ele fala, Pai, eles não sabem o que fazem, ele teve lucidez, clareza, ele olhou para aqueles seres e pensou, são seres sofredores, são seres aflitos, são seres que estão presos às suas próprias imperfeições. Por que eu vou responder à agressão deles com uma agressão também? Não há razão para isso. Ou seja, Jesus não se prendeu à causa, né, às condições que estavam presentes. Né? Ele agiu com sabedoria. E essa sabedoria se chama primordial por quê?
porque ela está lá vinculada ao que existe de mais essencial em nós, que é o nosso espírito, né? A luz divina dentro de nós, o reino divino dentro de nós. Sabedoria primordial significa essa sabedoria divina que habita em nosso interior e que está disponível para nós o tempo inteiro. Só que nós precisamos saber acessá-la, nós precisamos aprender a acessá-la, né? E aí o Lama segue dizendo, nós possuímos a sabedoria primordial e a natureza primordial. A sabedoria primordial é este levantar-se livre das ondas, o movimentar-se sem o processo causal. Olha que bonita a imagem, né? Jesus se levantou livre das ondas. Ali na crucificação, havia uma onda de sofrimento intenso, de aflição intensa, na qual, inclusive, estavam envolvidos seus agressores. Seus agressores não estavam tranquilos. Quem teve a oportunidade aqui de assistir a qualquer filme sobre a crucificação de Jesus ou sobre o próprio Jesus, vai perceber que o único ser sereno naquela situação era ele. Os outros todos eram seres infelizes, ignorantes, presos, né, à sua própria raiva, né, presos aos seus próprios medos, presos às suas próprias aflições. Né? E aí o Lama segue dizendo, não é porque alguma coisa surge que nos movimentamos, é um movimento original, isto é sabedoria primordial. A natureza primordial é o lago, a sabedoria primordial é o fato de que o próprio lago pode produzir as ondas, ele é independente das ondas que produz, ele é o movimento livre, isto é a superação da ignorância. Então vocês veem como Jesus exemplificou tudo isso de maneira clara, né? Porque naquele momento da crucificação, ele não se prendeu àquela onda que surgiu no lago das agitações de raiva e de medo dos fariseus e de toda aquela multidão ignorante que supostamente o condenava. Ele não se envolveu com isso, né? Ele fez o quê? Ele produziu uma onda original, ele produziu uma onda de perdão, no meio de um contexto onde só um ser iluminado conseguiria fazer isso. Porque vamos imaginar, se nós estivéssemos sangrando depois de termos sido chicoteados por horas a fio, e com nossos pés e nossas mãos atravessados por pregos enormes. Nós não conseguiríamos fazer isso. Só por causa das dores físicas nós já estaríamos absolutamente aflitos. Mas não, Jesus gera uma onda de perdão no meio de toda essa confusão. Né? É por isso que aqui o Lama está dizendo que esse é um movimento original, esse é um movimento criativo, esse é um movimento de sabedoria primordial. E ele conclui aqui esse tópico dizendo que a ignorância, por outro lado, é ficarmos fixados ou responsivos às ondas, esquecidos do lago, quando só vemos as ondas. Isso me lembra, não sei se vocês assistiram o filme Jesus de Nazaré, na hora da crucificação, a multidão está ali meio que assim, neutra, mas os fariseus começam a incitar, né? Quando Pilatos pergunta, né, eu crucifico Jesus ou eu crucifico Barrabás? Né, porque Pilatos percebeu que Jesus ele não tinha motivo para crucificar. Ele falou, eu não tenho nada contra esse homem, esse homem não fez nada, absolutamente nada. Né? Então ele tenta fazer com que a multidão mude, né, de direção, né, escolha outro. E aí os fariseus começam, Jesus, 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 e a multidão embarca. Por quê? Porque a multidão ignorante embarca na onda da ignorância. Né? A multidão não lúcida embarca na ausência de lucidez. E aí acaba, né, com aquele episódio em que Pilatos também demonstrando ignorância espiritual, por covardia, lava as mãos. Ele não tem coragem de enfrentar e dizer, não, eu percebi que esse homem é justo. Eu sei que ele é inocente. Não vou crucificá-lo. Ele era o governador da Judéia. Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha um exército romano lá do lado. Mas ele não queria confusão. Ele não queria sair da zona de conforto. Ele queria agradar o povo. Ele satisfez desejos, mas não atendeu necessidades. Né? A necessidade ali é de um exemplo digno, né? De um exemplo de nobreza. E ele não foi capaz disso. Né? E aí o Lama conclui dizendo, mesmo que estejamos em um retiro buscando lucidez, pode ser que tenhamos nos esquecido dela, que estejamos simplesmente respondendo aos eventos do próprio retiro, não percebemos a liberdade que nos permitiu vir até aqui. Essa conclusão é boa para a gente refletir. Porque muitas vezes, mesmo quando nós estamos aqui, como nós estamos no Evangelho no Lar, às vezes a gente, mesmo no meio dos ensinamentos, a gente ainda está conectado com a nossa, com as respostas ignorantes, com as respostas assim do tipo, estamos distraídos.
do tipo, estamos pensando em outras coisas, né? Do tipo, enfim, respondendo automaticamente àquilo que muitas vezes brota em nosso interior como uma espécie de distração, né? De preocupação com outras coisas que não a presença ali nos ensinamentos. Então, o Lama chama atenção para isso, que é uma coisa bem importante. O fato de estarmos numa igreja rezando na missa, o fato de estarmos no centro assistindo à palestra, o fato de estarmos aqui no culto do Evangelho do Lar, não significa necessariamente que a nossa mente esteja lúcida, esteja clara. É preciso que isso aconteça de uma maneira sincera, que brote do nosso coração, né? Que nosso coração e nossa mente esteja de fato envolvido nas vibrações de amor e compaixão desse ambiente de prece e oração.